She didn't have to tarry all night and tarry the next night. She had it right then. Ela não teve que esperar toda a noite e permanecer na próxima noite. Ela obteve aquilo imediatamente. She was on her road. Ela se pôs a caminho. She was telling them about it. E ele foi falando sobre isso. I remember. Now, in the first age was a lion age. Agora recordem. Agora, na primeira era foi a era do leão. That was a lion of the tribe of Judah, Christ, his own Esse foi o leão da tribo de Judá, Cristo. influence of life. Sua própria influência de vida. Taking that age, that's the first beast, which means power, Tomou aquela era, aquela primeira besta, que significa poder, that answered by human voice. que respondeu em voz humana. The next age was the ox age, A próxima era foi a era do boi, or the dark horse rider's age. See? ou a era do cavaleiro e do cavalo preto, hein? Now, the reason this first age was a white age, Agora, a razão dessa primeira era haver sido uma era branca was that, as I've always heard people say, that first rider was white was the power the church went forth to conquer. And we que foi, como eu sempre tenho ouvido que as pessoas dizem, que esse primeiro cavaleiro, o branco, era o poder da igreja, que saiu para conquistar, found out he was given a crown. If that was it, it was the church. e encontramos que a ele foi dada uma coroa, e ela era a igreja. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos tornar a ler Apocalipse 10, a partir do verso 1. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Grande Criador,
Pedimos que o Senhor nos dê a sua orientação, porque mensagem nós temos, Bíblia nós temos, o que precisamos é de unção, orientação do Senhor, para que as coisas possam sair de acordo com a sua vontade, não para mostrar que nós sabemos alguma coisa, mas para mostrar que aquilo que o Senhor prometeu em revelar todas as coisas, todos os segredos, o Senhor já cumpriu. Estamos aqui também cumprindo o nosso papel de avisar o povo que aquilo que o Senhor disse que nos dias da voz do sétimo anjo o Senhor revelaria, o Senhor revelou. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O profeta explica os 7 trovões. Amém. Muito bem. Bom, eu creio que, mesmo sendo em poucos, mas a mensagem, ela é para todos. E nós vamos repetir. Tem hora que precisa repetir uma mensagem, então eu acho por bem pregá-la outra vez e mostrar que é o irmão Brana que está explicando sobre os 7 trovões. Então, o irmão Brana explica, não é nós, somos nós. Nós apenas tomamos a mensagem e juntamos os parágrafos para formar o quadro dos 7 trovões revelados. Isto é um dos quadros mais complicados também, que tem o quadro do novo nome, que eles também têm suas dificuldades em crer. E vamos mostrar então que o irmão Brana, ele explica os 7 trovões. Se o irmão Brana disser os 7 trovões será uma revelação futura, eu vou crer, certo? Se ele disser que será futura, eu vou crer. Mas se ele disser que foi revelado, então também eu vou crer. Nós cremos no profeta desta forma. Então não precisa controvérsia, não precisa um monte de pregador. Eu queria alertar as pessoas nisso. Você sabe por que as coisas estão erradas? É porque existe um monte de cabeça. E Deus nunca falou através de um grupo de pastores. Deus sempre falou através de um. Se nós notarmos, no início, Deus falou através do irmão Martins, aqui no Brasil. Mas depois do irmão Martins, Deus falou através do pastor Joaquim. Não tem nada a ver aqueles homens que seguem e depois quer dar suas opiniões. Então, quando cada homem deste deu lugar para os outros dar suas opiniões, como a dizer, é um companheirismo, então você pode dar sua opinião, e aí formou vários pensamentos. Se eles não tivessem deixado expor opiniões e simplesmente ficar com a mensagem, então nós teríamos a mensagem da maneira perfeita. Ela só não está da maneira correta porque outros colocaram suas interpretações depois que Deus levanta um homem. Isso é tanto o profeta como um pastor e assim por diante. Quando Deus levanta um homem para pregar uma mensagem,
Então os demais devem acompanhar aquilo, porque Deus não vai falar através de 2 ou 3 homens, Deus fala através de um. Os outros têm que estar ouvindo aquilo, aprendendo e transmitindo a mesma coisa, não entrando em choque, não mostrando uma opinião melhor, certo? Maior, melhor. Não, ele deve estar sempre seguindo aquela linha que é aquela da revelação. Então, eu estou mostrando para vocês que o erro também do Brasil foi isso. Se tivesse ficado só com um homem ensinando, seria melhor do que um grupo. Você tem que entender. Irmão Brana diz que Deus não fala através de grupo de homens. Então, se Deus fala através de um, porque Deus é um. No tempo que Deus dá aquela luz, é através de um homem. Não adianta 2, 3 levantar, querer aparecer. Não adianta Deus dar a luz através de um homem. O irmão Martins teve o seu tempo. Quando ele começou no Brasil, trouxe a mensagem, serviu para trazer a mensagem, mesmo crendo na ressurreição isolada do irmão Brana. E quando nós começamos lá por volta de 72, também todo mundo cria assim, na ressurreição isolada do irmão Brana. Entende? Aí depois o pastor Joaquim viu que não era daquela forma e Deus o usou para semear a mensagem no Brasil e evangelizar o Brasil e 7 nações vizinhas. Isso é coisa que não discute, já está feito. Só que não é só isso. Depois do evangelismo, tem a mensagem da meia-noite. Se ficasse apenas num homem, Deus prosseguiria através de um homem só, dando aquilo. Mas quando o homem dá lugar para outros entrarem, por causa do companheirismo, que se você não der oportunidade para ele, se não deixar o teólogo fulano aparecer, já não vai ficar bem com você. Aí começam essas coisas, essas opiniões e várias mentalidades. E aí começa a coisa a ficar errada. Então vocês devem sempre aprender, quando Deus está falando uma mensagem, Ele fala através de um homem. Sempre foi assim. Eu não venho aqui para dizer que eu sou este homem. Eu apenas quero mostrar para vocês aquilo que ninguém conseguiu mostrar. Está na mensagem? Está. Então siga o que está na mensagem. Esqueça de mim, largue de formar grupos também de pastores ao meu redor, certo? Fica você e a palavra, vamos só estar em um companheirismo, mas você deve saber que Deus tem já pregado aquela mensagem. Os trovões, nós mostramos na reunião anterior o irmão Brana explicando a 3ª etapa. Acabou. Nós já ouvimos que eles pregam uma 3ª etapa sem interpretação. Quer dizer, sem explicação. Mas o irmão Brana pregou e explicou. Ao mesmo tempo que Deus falou para ele não dizer, depois ele veio, já tinha vencido aquele tempo, ele veio e explicou. Ao mesmo tempo que não podia saber o dia e a hora da vinda do Senhor, não do rapto, Mateus 24, 36, não é o rapto, é a vinda. O povo precisa entender isso, gente. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, não é o arrebatamento. Aquilo foi a vinda do Filho do Homem. Então, até aquele dia, não podia falar, irmão Brana não podia falar nada, Deus falou para ele não falar nada, porque nem os anjos do céu sabiam, nem o Filho, unicamente o Pai. Era algo que Deus ia revelar, ia pregar para o povo através do 7º anjo, e depois de pregado, ele ia mostrar que já estava lá revelado. Como dia e hora, que hoje não tem que discutir. O 7º selo, o silêncio, não tem que discutir. A quase meia hora de silêncio foi sobre o Monte Pôr do Sol. Já aconteceu isso daí, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Aquilo já aconteceu. O que era aquilo? Dia da vinda, que ninguém sabia. Então, eu não estou aqui dizendo, eu sei, eu estou dizendo para vocês que já cumpriu. Certo? Que já cumpriu e que o William Brana mostrou isso na mensagem. Então está tudo pronto. O dia da vinda está pronto. Agora falta o dia do rapto. Então você está esperando o arrebatamento agora. Nós todos aguardamos o arrebatamento. Mas para fazer esse arrebatamento, se necessita de 7 trovões.
Depois eu vou falar outra vez sobre o novo nome, vou ter que pregar. Eu já estou pregando separado, assim eu vou pregar também. Irmão Branham explica hoje sobre os 7 trovões. Vamos acompanhar isso. Depois o irmão Branham vai explicar para nós sobre o novo nome. Mas sobre os 7 trovões, está aqui. A perguntas e respostas número 4, vamos começar por ela. Olha, todo mundo da mensagem que tem essa mensagem aqui, ele já sabe disso. Ele só não crê. Agora, eu não posso fazer eles crer, porque saber eles sabem. Mas eles não crêem. Se cresce, pronto, não ficaria aí com problema. O que são os trovões? Vou mostrar para você o que o irmão Branham diz, o que são os trovões. Não o Osmar. O que são os trovões? William Branham falando o que são. Agora, vocês que são seguidores de William Branham, devem saber que é ele. Deus usou, foi um homem. Deus não usou teólogo ao lado do irmão Branham para poder explicar mistério. Não. Até o mistério da deidade, Deus não usou teólogo, Deus usou Branham. Deus usou profeta. Deus não usou teólogo para explicar o mistério da deidade. O irmão Branham explicou. Agora, se vem teólogos depois que andaram com o irmão Branham e explica de uma forma errada, como dualidade, então você deve largar disso. Você deve tomar o que é correto. Agora, muitas vezes os corações das pessoas são muito sensíveis à popularidade, a nome, a ficar ao lado de um homem que tem nome. Eu quero ver você ficar ao meu lado, que eu não tenho nada. Certo? Fica ao meu lado. O William Branham, um homem de 7º grau, ele diz: aquele que ficar ao meu lado estará num terrível lugar. Mas muitos queriam ficar ao lado dos outros pregadores, como Billy Graham, que era acima. Se falar em estudo, em todas as coisas, Billy Graham e outros homens, mas não. Até no ministério do irmão Branham, homens acima do irmão Branham no estudo. Mas na revelação, nunca, nenhum homem se igualou ao William Marion Branham. Então eu estou aqui para dizer para vocês que o que William Branham falou está falado. Se a Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo, ele revelaria os trovões, que até foi ouvida as vozes dos trovões por João. Ele ouviu as vozes, ele ia escrever, então ele sabia o que era. Ele sabia o que era. Tem hora que nós ficamos aí com muito problema, é um mistério. João sabia. Ele ia escrever, Deus falou: não, vou deixar isso daí em segredo, que o 7º anjo chegar. Ele fala sobre isso daí, quem quiser crer, crê. Os meus vão crer mesmo, minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz de Deus é um profeta no dia. Ele: se você não ouve isso daqui, não quer isso daqui, porque eu não estou no seu companheirismo, você tem que entender que você é que tem que estar no companheirismo de Branham, no companheirismo da palavra. Não existe esse negócio de reunião de pastores, concílio de pastores e plenário de pastores e mentalidades de grupos de pastores e que cada um tem que se sujeitar, não. Todos os grupos têm que se sujeitar à revelação da palavra que Deus deu a William Branham. Amém? Ao mesmo tempo que o William Branham diz que ele queria que nós reuníssemos com os pregadores pelo menos uma vez por mês, ele mesmo mostrando isso, logo ele mostrou para nós, para tomar cuidado, que no tempo dele, ele não tinha feito isso, ele ia nos encontros dos outros, ele não tinha feito isso, certo? Para tomar cuidado, porque a obra dos nicolaítas começa exatamente aí, quando começa um cabeça e daquele ali já começa a dar problema, formam a obra dos nicolaítas. Então a coisa é tão perto, se você notar, a obra do Espírito Santo e a obra dos nicolaítas é assim, caminha paralelo. E você tem que ter luz para entender qual é a obra do Espírito Santo. Senão você está na obra dos nicolaítas, pensando que está na obra do Espírito Santo. Agora, seguir o que diz o irmão Branham, você vai seguir aqui, ó. Você pode ver que esses encontros de ministros, o que tem servido é para fechar a porta para a revelação da mensagem. Eles deveriam, pelo menos, ter humildade de ouvir. Agora, se eles me chamassem lá, como Billy Graham deveria ter chamado o William Branham, quando Billy Graham foi desafiado na África para mostrar um milagre, e ele não tinha condição, porque ele não tinha ministério para isso. Ele era um pregador de arrependimento, que nunca um homem se igualou
para pregar uma mensagem de arrependimento, como Billy Graham também, diz o irmão Branham. Mas se ele tivesse entendido que ele não tem aquele ministério para curar o enfermo, mas ele podia ter ligado, espera um pouquinho, eu não tenho ministério para isso, mas eu conheço um pequeno homem lá nos Estados Unidos, eu vou dar uma ligadinha para ele dar um chego aqui na África, para mostrar para vocês, quando vocês me desafiam, mas eu tenho um outro ali, que ele vai mostrar porque ele tem dom para aquilo. O que o povo precisa é de humildade. De humildade. A gente rodou fita desses pastores 30 anos. Hoje eles proíbem o povo deles escutar um CD meu. Agora, não estou lamentando, não precisa nem de ouvir. Mas só que tem uma coisa, para ir no arrebatamento, você não vai sem 7 trovões. Todo pregador que diz que não precisa de trovões para ir no rapto, ele é um falso profeta. Porque William Branham, o verdadeiro profeta, diz que nós precisamos dos 7 trovões para arrebatamento. Ele diz que com o que temos, não podemos subir. Primeiro selo, 35 na tradução de Goiânia, primeira tradução, e 75 na segunda tradução. Bom, vamos aqui a perguntas e respostas, número 4, 78, pergunta 21ª é: tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? É uma pergunta. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Então, a pergunta é boa. Tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos tem sido dado a conhecer como os trovões. Quer dizer, nós não sabemos, foi revelado, mas nós não sabemos. Aí vem a resposta do profeta. O profeta William Branham explica: não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele diz: porém o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. Aí o irmão Branham continua dizendo: e o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Vem? Amém? Se tivesse um parágrafo só isso daqui já bastava. Acho que não precisava mais. Um só. Como a Bíblia pede 2 ou 3 testemunhas a respeito de algum assunto, então sobre esse assunto eu quero aqui mostrar pelo menos 4 testemunhas aqui, que os trovões foram revelados. Certo? Vou dar uma testemunha a mais. Vou dar 4 testemunhas. 3 aí tá bom. Aí não vai você ficar preocupado, porque 4 é número do mundo também. Não vai você ficar preocupado, mas vou te dar 4. Porque o irmão Branham, como Elias, ele era o 4º também. Certo? Então não tropeça numa coisa, senão você vai ter que tropeçar na outra. Então não tropeça. Mas aqui, outra coisa. O que são os 7 trovões? Nós vamos chegar lá. Agora, vai pensando nisso. O que são os 7 trovões? Tem que saber. Os 7 trovões não será uma revelação para dar a algum homem. Vamos ler aqui o que o irmão Branham diz. 273, o desvelar de Deus, até 278. Presta atenção, porque é o irmão Branham respondendo, o irmão Branham explicando sobre os trovões. Todos eles sempre chegaram para mim e diziam: irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse: não escreva, veio, mas feche, disse: haverá. Agora, isso aqui quando diz haverá, é uma mensagem depois dos selos. Depois dos selos pregados. Ainda estava perguntando: haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Vem 7 trovões que nos dirá. Agora, não soa isto muito bom?
Vê? Mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse: não escreva isto. Vem. Estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem. E ele disse: não escreva aquilo. Vem. Mas isto é para ser selado no livro até o último dia. 274, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora, muitos têm me dito, e teólogos dizem, você pode ver que a coisa está envolta aqui, teólogos. Que teólogos deviam humilhar, dizer, vamos aprender com o profeta. Mas o teólogo quer que o profeta aprenda com ele. Sempre é assim. Entende? Agora, nós estamos aprendendo com o profeta. Não tem jeito de aprender com mais ninguém. Você tem que aprender com o profeta para ele poder te explicar essas coisas. E agora o profeta já partiu. Se Deus pode tomar alguém e juntar estas peças e formar um quadro para nós, de tudo isso revelado, graças a Deus. Certo? Graças a Deus por isso. 274. Agora muitos me têm dito, e teólogos dizem, irmão Branco, se o Senhor Deus, dizem, se com a experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. 275, desvelar de Deus. Eu disse, isto pode ser verdade, porém ele estava tentando me apanhar. Vou fazer uma coisa dessa com o profeta é pior viagem. Que a pessoa fala para tentar apanhar o irmão Brana, a hora que o irmão Brana dissesse, eu posso fazer isso, ele ia jogar na cara do irmão Brana. Mas está escrito em Apocalipse 22, 18, que não pode aumentar. Antes ele está simplesmente tentando o irmão Brana para ver se o irmão Brana disse que ele podia escrever até uma Bíblia, com a experiência que Deus tinha dado para ele. Mas na mesma hora, o irmão Brana disse, isso pode ser verdade. Vem, ele estava tentando me apanhar. Vem, e eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Você fica numa bifurcação. Se você fala, eu posso fazer, porque você está falando que o meu ministério é próprio para isso, como o irmão Brana tinha um ministério para isso, eu posso fazer, ele ia falar do irmão Brana, está escrito que não pode. Se o irmão Brana diz, eu não posso fazer, ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. É como um demônio, entende? Para chegar a te oprimir mesmo. Como? Se você diz que pode fazer aquilo, escrever, eles vão dizer, mas está escrito na Bíblia que não pode aumentar nem diminuir. Agora, se o William Branham vem e diz, não, eu não posso fazer isso daí. Diz, como que você não poderia? Você tem todas as qualidades, você é um profeta, você prega, você revela, você conhece o segredo dos corações, você conhece os mistérios de Deus, nós temos te ouvido. Eu disse, mas veja, você não pode ser acrescentado ou tirado uma palavra. Vem? 277. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você... Disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Essa mensagem foi pregada 14 de junho de 1964 e os selos foram revelados há mais de um ano atrás. E ainda eles estavam aqui falando sobre isso. Não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será, mostrando para o futuro, não será aquela uma revelação para dar a algum homem. Eles não viram que aquela revelação já tinha sido dada ao homem do dia, ao profeta. Ele era o homem do dia, ele era o homem escriturístico, ele era o homem de Apocalipse 10:7. Era a ele que seria dada esta revelação. Mas depois de ter sido pregado 7 selos, irmão Branham mostrou que cada selo tinha um trovão. Ao abrir o primeiro selo, já houve o primeiro trovão. Vem e vê. O trovão estava ali. Mas eles não perceberam que a revelação já tinha sido dada através de um homem.
E aí eles perguntaram para o irmão Branham, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para ser dada a algum homem, quer dizer, a alguém no futuro, não a você, mas a alguém no futuro, Branham? Eu disse, 278, desvelar de Deus, eu disse, não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo? Não, Senhor, não é uma revelação para ser dada a William Soto. Não é uma revelação para ser dada a qualquer um. Eu não posso nem colocar meu nome, porque eu sou um simples pastor. Falando de profeta, profeta nós só somos porque somos pregador. Mas falando de profeta vindicado, irmão Branham está dizendo que a revelação dos trovões, conforme eles estavam dizendo, não era uma revelação para ser dada a algum homem. Ele diz, não, Senhor. Isso seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. O que está revelado lá? Os 7 trovões. Está tudo revelado lá. Não precisa de mais nenhum homem pregar sobre 7 trovões. Está tudo revelado lá. Se alguém chegar e dizer, eu vou revelar os trovões, ele é um falso. Como que ele vai revelar uma coisa que já está revelada? Está revelado, William Branham diz aqui que está. Agora, quando perguntar para o irmão Branham, não será esta uma revelação para ser dada a algum homem? Ele diz não. Por quê? Não seria dada, já tinha sido dada. Não será dada. Será dada é para o futuro, mas já tinha sido dada. Então o que ele diz aqui? Não, Senhor, isto seria acrescentar algo. Quer dizer, qualquer homem que queira pregar sobre 7 trovões, que não foi a voz que Deus falou através de William Branham, é falso. É aumentar a Bíblia, é tirar algo da Bíblia, é colocar algo na Bíblia. Está tudo revelado lá. Então eu quero dizer para vocês que os 7 trovões, está tudo revelado dentro dos 7 selos. É o que o irmão Branham está dizendo aqui. Os 7 trovões, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Agora, se os 7 selos abriu a revelação dos 7 trovões, o livro está aberto. Pois o livro estava aberto. O cordeiro já desceu com o livro aberto e ele veio como anjo forte, bradou como leão e deu o livro aberto para o 7º anjo. Será que nós pegamos o livro aberto de William Branham e tornamos a fechar o livro? Esse foi o problema dos pregadores. Não continuar como o livro veio. O erro dos pregadores era pegar um livro fechado e querer abrir. Agora, o erro de nós, os pregadores, é tomar um livro aberto. Quer dizer, 7 trovões revelados, 7 selos revelados, 7º selo revelado, tudo revelado, e nós fecharmos o livro para o povo. Ainda não está revelado, não sabemos de trovões, não sabemos do 7º selo. Isso é o homem fechou o livro outra vez. Deus abriu, deu o livro para o 7º anjo, o 7º anjo pregou, livro aberto. E os pastores da mensagem estão aí com o livro fechado ainda, porque eles não sabem. Não estou dizendo que eu sei, estou dizendo que Branham abriu, revelou isso daqui. Era nos dias da voz do 7º anjo, foi revelado. Então o problema nosso, pregadores, é este. Chegar para o povo, ao invés de chegar com o livro aberto. Muitas vezes chega assim, ó, está aberto o livro, irmãos. Mas você sabe o novo nome? Não, não é para agora não. Agora, o novo nome, irmão Branham diz que Jesus subiu com o novo nome quando morreu e ressuscitou. Subiu com o novo nome. Ele tinha que subir com o novo nome porque ele venceu o Calvário, venceu a morte, e ele subiu com o novo nome, porque ele ia descer em Apocalipse 10 com esse novo nome. E quando ele desceu em Apocalipse 10, ele desceu em Branham. Apocalipse 10, 1, está lá em cima, que é exatamente esta foto. Apocalipse 10, 1, é o anjo forte, mas a hora que ele pisa na terra, ele é Branham.
É o que eles não puderam ver. Quer dizer, a coisa está tão clara. 7 trovões, irmãos, é um grande mistério, irmão. A gente não pode mexer muito nisso. Conversar com alguém sobre novo nome e disseram assim: não, irmão, a gente não fala muito nisso porque é muito sagrado. É sagrado porque você não me dá coisa sagrada, você vai me dar coisa imunda então? Me dá o sagrado, eu quero é sagrado mesmo. Se o novo nome é sagrado, me dá sagrado. Mas não, eles não dão, porque eles têm medo. Tem medo de ver o HM de Deus no profeta. Quando o próprio Mombrana mostra isto claramente para nós, Abraão restaurado, 45, que HAM faz parte do nome de Deus. Estava onde? Aí, nós vamos a Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará seu nome. Aí foi Brana que levou esse nome, HAM. Foi ele que levou. Então aqui já tem essas testemunhas. Vamos mais uma aqui, que ela é das eras, mas como as eras elas foram distribuídas depois em 65, irmão Brana estava colocando ainda alguma coisa dentro das eras, coisas de revelação, depois que ele tinha pregado as eras. Ele estava colocando alguma coisa dentro das eras, até que o irmão venha gramaticar todas as eras para poder dar para o povo. Então, o parágrafo 38 da mensagem Laodiceia, essa daqui é a tradução de Goiânia, e a da Voz de Deus é página 9, se você quiser, porque não tem parágrafo, é página 9. Mas aqui está, parágrafo 38 da Era de Laodiceia. Agora, você escuta o que o irmão Brana responde. O que são os 7 trovões? A gente fica aí 30 anos pregando e os outros perguntando: e o que são os 7 trovões? Irmão, eu não sei. Os 7 trovões é um mistério, então não está nem escrito, irmão. Então eu não sei. Interessante. Agora eu pego o William Brana explicando o que são os 7 trovões. Aí pega o William Brana aqui. O que são os 7 trovões? Laodiceia 38. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará 2 coisas. Ele não faz uma só, não. Ele não só converte o coração dos filhos aos pais, não. Esse mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, ele fará 2 coisas. E você tem que ter estas 2 coisas feitas na sua vida. Se você tiver uma só, você não é convertido. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Amém? Então, esse mensageiro, William Branham, ele ia fazer isso. Ele ia converter os corações dos filhos aos pais, que é o nosso coração, os corações dos apóstolos, mas tinha que fazer o outro lado também. Revelar os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Aí, aqui eu faço a pergunta: mas o que são estes 7 trovões de Apocalipse 10? O irmão Brana responde aqui, ó: os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora você une esse quadro que eu estou formando aqui para você, une para você ver. Olha o quadro, você une aqui, ó, 278, o desvelar de Deus. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Laodiceia 38. É como formar um quadro. Você chega ali e coloca, mas o que são esses 7 trovões? Então, são as revelações contidas nos 7 selos. É o que o irmão Brana diz. Na verdade, agora eu teria que ir mais avante e mostrar para você quais são as revelações contidas nos 7 selos. Algumas, porque a gente não pode expressar todas, nem tenho condição de expressar todas no momento, mas algumas que estão ali dentro dos 7 selos. Quais as revelações? A primeira coisa, a era terminou. Se a era não termina, o cordeiro não sai do trono. Porque a hora que a era termina, o último eleito entrou.
O último eleito é William Branham. Nós fazemos parte do último. Todo mundo faz parte da era de Wesley, do sexto. Os que fazem parte da era de Lutero, no quinto. Mas nós fazemos parte do sétimo. E 7 é o último. É o número de Deus e é o último. E quando o último mensageiro, a última semente eleita entrasse, a coisa seria revelada. Quarto selo 60 da primeira tradução. Então, quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. Quando é que os selos foram revelados? Quando Branham entrou, último eleito. Aí a porta fechou. Alguém diz, mas o Cordeiro ainda está no trono. Branham disse que não está para revelar os selos. Era a mesma coisa de você falar no tempo de João Batista. Não, nós vamos continuar oferecendo carneiro, oferecendo cordeiro, oferecendo pombinho. Não adiantava mais. O sacrifício estava andando na terra. Era Jesus. Depois da vinda de William Branham, não adiantava você ficar preocupada. A intercessão tem que vir do céu. Se eu não tiver intercessão no céu, um intercessor lá no céu, o que eu farei? Eu estarei perdido. Não, a minha intercessão estava aqui na terra agora. Desceu, aquele Cristo que é o intercessor, desceu para a terra, no mensageiro. Então essa mensagem, se você tem uma mensagem, é uma mensagem que veio depois da intercessão ter terminado. A hora que terminou a intercessão, o Cordeiro saiu do trono, porque não precisava interceder por mais ninguém. É que a gente pensa, aí eu vou pecar daqui 10 anos, aí Jesus tem que estar lá no altar. Não, ele já me perdoou antes, quando ele morreu no Calvário. Ele já fez a asepsia, a limpeza na minha vida, a oferta, a oblação a meu respeito. Ele já fez, ele não precisa estar lá. Ele já fez. Eu que preciso crer que ele já fez. Assim como ele me curou lá no Calvário. Mas eu estou doente aqui. E ele já me curou lá. Então eu já tenho uma cura antecipada. Eu tenho uma intercessão antecipada. São João 17, ele diz, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim, através da sua palavra. Quer dizer, ele já orou por nós, lá em São João 17. Amém. Agora, isso daqui, para mim, é mais do que luz, que o profeta explica o que são os trovões. Ele está dizendo, os trovões, o que são, irmão Branham? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora aqui está o segredo. Serão estes mistérios, verdades revelados divinamente, isto é para quem? Para cada eleito, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Quer dizer, se a pessoa não sabe dos trovões, ela nem convertida é. São estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão. Mas eu fui convertido por Elias. Mas não é só Elias, ele tem um ministério duplo naquela hora. É Elias e trovões. O que converte você é Elias e trovões. Se não tem trovões, nem convertido é. Vamos à igreja, oramos, cantamos como anjos, pregamos como anjos. Mas não temos trovões, não tem conversão. Olha para você ver onde a gente fica distante. Meu Deus, não somos melhor que ninguém. Não. Vamos dizer que nós somos os convertidos, eles não são. Não, eu estou lendo a mensagem. É o profeta dizendo, são estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Se foi revelado divinamente para você, então te converte. Converte o seu coração ao coração de Paulo. Amém? Já estou para encerrar. Agora o irmão Branham vai mostrar mais um ponto aqui. A festa das trombetas, 124 a 126. Quer que você me acompanhe enquanto leio isso daqui também para te ajudar. Porque é nisto que a gente fica satisfeito desta verdade que o profeta ensina. 124, a festa das trombetas, tradução de Goiânia. Observem Apocalipse 10, 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva,
através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Bom, se irmão Branham não revelou, como muitos dizem que ele foi um evangelista e que ele ainda vai vir para ser profeta, eles não foram convertidos, o arrebatamento vai dar e eles não vão porque não são convertidos. Irmãos, muitos de nós que conhecemos a revelação dos trovões, do jeito que o irmão Branham está revelando aqui, ó, explicando para nós, conhecemos, já não vamos. Muitos de nós que conhecemos, já não vamos. E quem não conhece? Conhece isso daqui e por revelação. Mas você tem que ter uma eleição para aquilo. É ser eleito para aquilo. Então, eu falo, eu não sei se eu vou, não quero nem saber, eu vou ficar aqui, eu vou lutar até o fim. Não é que Deus é obrigado a me levar, não. Eu creio dessa forma. Agora, se eu sou eleito para o rapto, eu vou mesmo. Se eu não sou eleito, eu não vou. Eu não posso duvidar, mas se eu não sou eleito, eu não vou. Mas se eu sou, eu vou. Você é assim também. Você tem que pensar dessa forma. Então, aqui está. Alguém tem uma Bíblia com a versão revisada? Se você tem, você olhará ali, onde diz o anjo, está entre parênteses. Ali diz a águia, o veio, o mensageiro para a igreja de Laodiceia. Veio Apocalipse 10, de 1 a 7. Então tem um pregador que crê que ele vai revelar os trovões. Então diz que o William Branham foi mensageiro à era de Laodiceia. E eu leio aqui a mensagem de irmão Branham, não somente esta, mas Senhores, este o tempo 204 a 206, irmão Branham fala a mesma coisa também, que o anjo, mensageiro a Laodiceia, é o mesmo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E aqui no parágrafo 124, a festa das trombetas, ele diz a mesma coisa também. Ele diz aqui, ó, o mensageiro para a igreja de Laodiceia veio, Apocalipse 10, de 1 ao 7. 125, e ele disse isso, que é isso, naquele dia, que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho, e ali havia reticência. Ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever, e ele disse, não escrevas. Irmão Branham estava quase para revelar no 7º selo. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Naquela hora, irmão, dentro dos selos, ele não podia falar. Ele não podia falar, é isso. Trovões é isso. Ele não podia falar. Terceira etapa é isso. Ele não podia falar. Mas depois que passasse aquele tempo, aquele dia, aí ele podia dizer, trovões foi aquilo. Terceira etapa foi. Aí ele podia. A vinda foi aquela, como o Senhor nos tem revelado, ele diz. Como ele nos revelou. A vinda. Amém. O meu tempo vai limitando agora, né? Mais um pouquinho. 126. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus. E você sabe que isso aqui é os 7 trovões. Já tinha sido revelado os 7 selos. É o que ele estava falando no parágrafo anterior, que a pergunta era sobre trovões. Mas eles queriam saber de algo, porque o irmão Branham tinha revelado, mas para eles não era aquilo ainda. Eles não creram naquilo, eles não viram aquilo. Eles estavam esperando uma coisa maior, eles estavam esperando algo diferente, e foi simples. Você está esperando para hoje um novo nome diferente, e é simples, é HM. Você está esperando diferente, é simples. Você está esperando trovões diferentes, é simples. São as revelações dentro dos 7 selos. Eu falei só a primeira, né? A Laodiceia terminou, o último eleito entra, o Cordeiro sai do trono. São as revelações contidas nos 7 selos. E o Cordeiro tinha que sair do trono. Primeiro selo 24, da primeira tradução de Goiânia dos selos. Ele diz, quando o ancião disse que ele era leão, é porque ele não era mais mediador. Já tinha tomado o livro. E ele não era mais mediador, já tinha feito a mediação. Agora, ele continua aqui, ó. Alguém disse, bem, aqueles 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus. As pessoas sempre ficam esperando, ó, vai chegar uma mensagem que vai nos aproximar de Deus, e aí nós vamos sentir a presença de Deus. Ele diz, não, Senhor, isso não pode ser.
Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? O que são os selos? O que são os trovões, então, irmão Branco? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. É uma revelação que veio durante as eras, tudo escondido. Então faltou dentro das eras, faltou uma revelação lá atrás. Tiveram acontecimento, se tornou história, mas faltou a revelação. Então o que são os trovões? É uma revelação do que aconteceu lá atrás. O que são esses selos? Isto já foi escrito aqui. Aqui ele já está dizendo, isso já foi escrito aqui. Mas está dizendo aqui que não foi escrito. Aí você quer brigar com o profeta, quer lutar contra ele? Pois a Bíblia também está dizendo, não pode aumentar nem diminuir, porque ela está completa. Então ele diz, já está escrito aqui, é para revelar o que já foi escrito. Veio, e o que foi escrito? Os 7 selos. Mas não foi escrito os 7 trovões, que eram os mistérios, a revelação que estava lá dentro. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então ele mostrou a revelação que estava dentro do acontecimento de 7 eras, 7 selos. Ele veio e revelou aquilo. Isto é que prova o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Isto já foi escrito aqui, está aqui, é para revelar o que foi escrito, porque você não pode adicionar ou tirar isto, ou tirar uma palavra disto. Amém. 127 para mim terminar. A festa das trombetas. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Esta Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Não precisa aumentar, não precisa diminuir. Nem mudar vírgula. É do jeito que está. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos de que tudo isto era. E estava suposto abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Escuta aqui agora. Graças a Deus. Aquilo, quer dizer, quando aquilo abre, aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto. Quando olharem para trás e virem o que tem acontecido. Vamos agora, vocês têm coragem de olhar para trás? Oh, não pode olhar para trás, que Jesus falou, cuidado com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Agora vem o 7º anjo e diz, quando olharmos para trás. Ele estava certo que você não tem que olhar para frente. A revelação dos 7 trovões, quando for revelada, vai nos ensinar como aproximar de Deus? Não, não é isso não. Então quando olhar para onde, irmão Branco? Quando você olhar para trás. Olhar para trás que jeito? Olhar para 63. Quando olharmos para trás e virem o que tem acontecido, e virem para onde tudo isso foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. Os mistérios revelados terminam com a era da igreja. Então você tem que olhar agora é para trás. Não é ficar olhando, eu vou olhar para frente que vai acontecer grande coisa. Não, grande coisa aconteceu lá atrás, olha para trás. Olha para 63 a 65, principalmente, que foi a terceira puxada do irmão Brana, de 63 a 65, olhe para trás. E quando você olhar para trás e ver que é tudo aquilo que você esperava, está lá atrás. Até a vinda está lá atrás. Só falta o rapto aqui na frente. Mas por que eu vou para frente? Porque eu preparo com aquilo que eu olho para trás, onde foi revelado os 7 trovões dentro dos 7 selos. Amém. Pai Celestial, só o Senhor pode continuar nos dando a luz que precisamos, porque podemos ver o que o seu profeta explicou para nós hoje. Ele explicou o que são os trovões. E nós cremos que os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Estamos agradecidos por isso, Pai. E revelação, para as pessoas que ainda não foram reveladas, elas entram em choque, em pânico, quando elas ouvem uma revelação, porque a revelação não fala de acordo com a vontade delas, não fala de acordo com a vontade de ministros, de grupo de ministros, com plenários de ministros. A revelação fala contra isso.
A revelação falou contra o seu profeta. Ele diz no 6º selo 243 que a revelação não fala de acordo com os nossos pensamentos. Por isso, Pai, estamos aqui ouvindo o Senhor falar de acordo com os seus pensamentos, que foram expressados através do 7º anjo, e ficou nestas mensagens com estas 4 testemunhas que nós demos aqui para o povo, para ele saber que o profeta explica os 7 trovões. Ele não deixa sem explicar. O profeta não confunde, o profeta explica. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Chegou a hora, juntos felizes estamos.